Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro segundo, capítulo 6º, Vida Espírita. Estamos no item extremamente interessante, escolha das provas. As questões de hoje são 263, 264 e 265, 263, 264, 265, tá bom? Vamos lá. O espírito faz sua escolha imediatamente após a morte? Essa é a questão 263. O espírito faz sua escolha imediatamente após a morte? Resposta: não. Muitos creem na eternidade das penas. Como já vos foi dito, isso é uma punição. Tá. Não gosto muito do termo punição, mas enfim. Nas traduções acabam ficando, algumas traduções dizem castigo, outras punições, outras consequências, mas o fato é que são consequências que acontecem após a desencarnação do corpo, após a morte do corpo físico. O planejamento encarnatório ele é feito, via de regra, o Fábio disse que todas as vezes, não, via de regra, o planejamento encarnatório, a escolha das provas, ele é feito no momento em que nós fazemos uma revisão da nossa vida. Não tem um tribunal, como no Alto da Compadecida, que chega lá, tem Jesus, tem o diabo, tem a mãe dele fazendo um desserviço, né? Um desserviço até nessa ideia, o Alto da Compadecida de Ariano Suassuna, muito bacana, extremamente gostoso de ler, enfim, o filme também é muito bom. Mas é uma história. Aliás, nem com H, com E, história, né? Não tem um tribunal. Não tem ninguém julgando a gente, não tem ninguém colocando as coisas de uma maneira, olha, você fez isso, você fez aquilo. A passagem pelo umbral, ela diz respeito mais a um peso de consciência do que necessariamente um julgamento. E no umbral a gente tem os resquícios mentais ainda, que nós mantemos a partir de desencarnado, porque eu sou eu, do mesmo jeito. Se eu estou no corpo, se eu estou fora do corpo, eu sou eu, com as minhas tendências, com as minhas qualidades, com as minhas dificuldades, com as minhas noias, com as minhas neuras, né? Então, que são o linguajar aqui de 2023, né? As minhas neuras, né? Tem umas neuras, tem umas coisas, enfim. Essa ideia, né, que nós temos das coisas, ela é extremamente importante que nós entendamos. Que eu mantenho, porque sou eu, o espírito, que tem. Então, quando eu já estou lá na colônia, ou já alguém está fazendo o planejamento encarnatório por mim, quando alguém está fazendo o planejamento encarnatório por mim, eu nem vou ver. Dificilmente eu vou ver. Às vezes fazem o planejamento encarnatório enquanto eu estou lá no umbral, me resgatam, me adormecem, eu passo pela colônia sem ver, sem perceber que passei por lá. Quando eu vejo, já estou encarnado aqui. Então, nem sequer conhecimento da colônia eu tomei, embora tenha estado lá e saiba que existiu. Mas entre essas duas encarnações, nem contato eu tive. Aí fizeram o planejamento encarnatório para mim. Mas a pergunta aqui é se o espírito faz sua escolha imediatamente após a morte. Não. É no momento em que vai para a colônia, ou para um ponto de resgate ligado à colônia, e aí faz um balanço da sua vida, analisa arquivos, começa a perceber, a relembrar tudo aquilo que fez de mais grave, as provas que sucumbiu, e aí começa a refazer as provas às quais sucumbiu e começa a escolher novas provas, novas expiações. Então não é exatamente no momento da morte, tá? Até porque muita gente desencarna e não percebe que desencarnou, muita gente passa por um período grande, como eu disse, de umbral e já volta para outra encarnação e alguém faz o planejamento encarnatório. Se alguém, via de regra, é o guia espiritual com os parentes de outras vidas, enfim, gente capacitada para fazer, que vai fazer esse planejamento encarnatório, evidentemente. 264. O que orienta o espírito na escolha das provações que deve passar? Eu não quis adiantar o assunto justamente porque a pergunta seguinte era essa. O que orienta o espírito na escolha das provações que deve passar? Questão 264. Ele escolhe as que lhe possam servir de expiação segundo a natureza de seus erros e que possam fazê-lo progredir mais rapidamente. Portanto, alguns podem impor a si mesmos uma vida de miséria e de privações para tentar suportá-la com coragem,
Outros podem querer ser provados através das tentações da fortuna e do poder, muito mais perigosas, pelo abuso e pelo mau uso que se pode fazer e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, desejam ser postos à prova através das lutas que terão de travar no contato com o vício. Tá? A gente já falou em vídeos anteriores que essa coisa de se colocar em provação tem que ser no meio e nas condições para a gente fazer de novo aquilo que a gente já fez, senão não é provação, não é prova, né? Então, se eu sou um ladrão, eu vou morar num lugar onde só tem ladrão, nascer numa família provavelmente de ladrões. Então, eu vou estar ali no meio para ser igual aos outros, para ter o arrastamento, que nunca é irresistível, mas que existe, esse arrastamento existe, isso é um fato. E aí, eu cedo ou não, se eu já estiver muito bem preparado para aquela prova que eu escolhi. No caso da prova da miséria e das privações, essa prova ela é muito difícil, ela é muito difícil, porque faltar as coisas, principalmente no século XXI, você ter privações das coisas, e miséria nessa época em que tudo é globalizado, que a gente vê muito a felicidade, que nem de verdade é, mas a gente acha que é felicidade real das outras pessoas. Então, definitivamente é uma situação complicada e muito difícil mesmo, é fato. E para que alguém escolhe miséria e privações? Justamente para não fazer grandes bobagens e ter uma vida relativamente tranquila na próxima encarnação. Porque é muito mais fácil, vou trocar a palavra, é menos difícil vencer as provas da miséria e das privações do que vencer as provas de fortuna e poder. Por uma questão muito simples, nós não dimensionamos ainda o quão grave é você ter dinheiro e não fazer com ele aquilo que você planejou no plano espiritual. É gravíssimo porque envolve tanta gente, mas tanta gente e tantas consequências que, via de regra, no plano espiritual a gente fica meio doido. A gente fica meio doido. Funcionários, filhos, parentes, pessoas próximas, o giro da economia, se está acontecendo ou se não está acontecendo o giro da economia. Porque não é porque você é rico tem que dar todo o dinheiro para os outros, não é isso não, é fazer a roda da economia girar para que tenhamos um país próspero, para que tenhamos um estado próspero, para que tenhamos uma cidade próspera, enfim, aonde eu puder gerar prosperidade, eu faça isso, com salários dignos, com honradez, e sem brincar com o coração dos outros. Esse é o problema mais difícil de solucionar. É esse, brincar com o coração dos outros. O que se faz na vida das outras pessoas quando se tem dinheiro e poder é algo gravíssimo ou extremamente bom. Por isso que muitos de nós escolhemos a prova da riqueza, tendo certeza que vai conseguir fazer grandes coisas. Mas Jesus já disse, né? É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. A agulha eram aqueles portões, uma das versões, aqueles portões laterais às cidades que o camelo tinha que passar meio que ajoelhado, agachado, enfim, para entrar com a mercadoria, né? Então, outras possibilidades seriam o camelo ser um feixe de linhas grossas, passar pelo buraco da agulha, enfim. São essas traduções, mas essas informações. Mas o fato é que é difícil. É mais fácil passar o camelo pelo buraco da agulha do que o rico entrar no céu. Realmente é complicado, porque os desdobramentos são muito difíceis. E a gente acaba cedendo ao conforto, a gente acaba cedendo aquilo que é bom. E se não desenvolve o egoísmo avaro, do avarento, única e exclusivamente para si, desenvolve o egoísmo de família, né? Tudo para minha família e nada para os outros, sendo que somos uma família global, né? Somos irmãos, filhos do mesmo pai, enfim. É muito difícil. Você vai notar, por exemplo, que grandes missionários escolhem a pobreza e a privação para manter-se alerta naquela situação
sentindo o que seus irmãos sentem e caminhando direitinho. Francisco de Assis, que sai um pouco dessa regra, veio rico, mas abriu mão de toda a sua riqueza e foi ser essa figura extraordinária que ele é, né? Então, aí, dos dois mundos, né? Aí ele teve dos dois mundos, as privações voluntárias e a riqueza de berço, ali a tentá-lo, a colocá-lo à prova. Então, seria isso. Na questão 265, Kardec retoma a situação dos vícios, que foi a última situação aqui, né? Outros, enfim, desejam ter postos à prova através das lutas que terão de travar no contato com o vício. Questão 265. Se alguns espíritos escolhem o contato com o vício como provação, há aqueles que o escolhem por simpatia e pela vontade de viver num meio mais de acordo com seus gostos, ou para poder entregá-los às suas próprias inclinações materiais. Tá, tem aqueles que escolhem a aprovação dos vícios para vencer. Mas tem aqueles também que escolhem porque gostam. Tem. Resposta: há disso certamente, mas só entre aqueles cujo senso moral ainda é pouco desenvolvido. A aprovação decorre disso, e eles a sofrem por mais tempo. Cedo ou tarde compreendem que a satisfação das paixões brutais tem consequências deploráveis, as quais sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que tenham compreendido seus erros e, por impulso próprio, peçam para repará-los por meio de provações proveitosas. Há planejamentos encarnatórios que são feitos, por exemplo, no umbral. Os espíritos obsessores estão lá e criam os seus planejamentos encarnatórios. Claro que o guia espiritual dele está fazendo outro, sem que ele saiba, mas ele cria o seu próprio planejamento encarnatório. Tá, como que ele vai achar uma oportunidade para nascer? Tenho tempo? Tem. Como que ele vai encontrar uma oportunidade para nascer? Vou falar muito pinceladamente acerca do livro do Salvador Gentili, Liberação. Livro fenomenal de Salvador Gentili, Liberação. O espírito que encarnou como Sílvia estava no umbral, era líder de um grupo, vamos colocar de uma facção de obsessores. Tinha inclusive o formato corporal, já o formato perispiritual do corpo espiritual, do duplo etéreo, corpo astral, enfim, já tinha a forma até de o corpo de cobra, de serpente, até aqui assim, daqui para cima, pessoa, mas com formato daquela meio da cara de cobra, né? E qual foi o plano? Se aproximaram ela fez o planejamento encarnatório dela para destruir um sujeito chamado Antônio Serra, que estava encarnado já. Ela escolheu moldar o seu perispírito numa moça com o corpo para aquela época muito bonito, daquilo que se entendia como quase irresistível, porque não existe arrastamento irresistível. E ela moldou o seu perispírito dessa forma, isso tudo no umbral, tá? E aí eles se aproximaram de um casal, de um rapaz e uma moça, totalmente inconsequentes, e que estavam numa situação de sexo casual. Estavam numa situação de aproveitar os prazeres da vida, sem amor envolvido naquela situação, porque quando se faz o ato sexual com amor, aquilo gera uma quantidade de luz bastante grande que higieniza até um bom espaço. Aí há quem explique até quase que um quarteirão, quase 100 metros de raio, né? Essa luz vai higienizando toda a situação ali, e quem está praticando o ato com amor, fica só eles ali, né? Quando se pratica o sexo sem amor, apenas por satisfação animal, né, carnal, eu só quero prazer e o outro que se dane, enfim, naquela situação, não gera luz nenhuma, portanto não gera higienização nenhuma, e muitos espíritos, semelhante ao que acontece num bar, que o espírito suga, aures, né, suga o prazer que o sujeito está tendo em beber a bebida alcoólica, bebe junto, espíritos estão ali fazendo sexo junto com aquelas pessoas, no sexo casual, enfim, né? E se houver
Olha que coisa interessante. Se houver a fecundação de um óvulo pelo espermatozoide naquele ato sexual, ou não consensual, ou consensual, mas apenas por prazer, sem nenhum envolvimento, sem nenhuma situação mental elevada, cria-se praticamente como se fosse um rodamuinho que puxa um daqueles espíritos que estão participando desse ato sexual. Tá usando minhas palavras, tá? Que suga, puxa, um redemoinho que puxa para aquele óvulo fecundado, o espírito, um deles que está ali participando daquilo que se transformou quase numa orgia, né? Dois encarnados com um monte de desencarnados. A Silvia, como era a chefe do bando, o que ela fez? Ó, afasta todo mundo e eu vou ficar sozinha aqui. E quando gerou o rodamuinho, pá, ela veio para encarnar. Claro que o anjo da guarda dela, ou o guia espiritual, estava fazendo o planejamento encarnatório. E aí a história muda depois quando começa a valer especificamente o planejamento encarnatório do guia espiritual. Mas até lá o livro é fenomenal, é extraordinário. Convido você a ler, é uma leitura obrigatória para quem quer aprender mesmo consequências e entender todo esse funcionamento do mundo de hoje em dia, tá? Então, esses espíritos podem escolher nascer naquela situação? Pode. Não como provação, mas nascer no meio dos vícios, da bandidagem, enfim. De repente você está lá numa situação que está todo mundo usando droga, e aí um rapaz e uma moça lá acabam tendo relações sexuais naquela situação, naquele ambiente, sem envolvimento nenhum, só pelo prazer, aquela coisa toda. Que tipo de espírito que está naquela situação? Espíritos que vão escolher manter-se naquele jeito. Se acontece o aborto, então, aí é mais abominável ainda, né? Porque cria-se até mais dívida do que já tinha. Enfim, é complicada a situação. Não vou entrar muito no mérito da questão, mas a gente pode sim escolher encarnar dessa forma também, não só passando pela colônia espiritual. Pode sim. E no mundo de hoje, tem muita gente abrindo essa porta para que espíritos bastante endividados, bastante complicados, encarnem. Eu não invento a lei, eu só conto como é que é. É isso. Nossa, passou do meu tempo, deu 17 minutos hoje. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma Gota de Espiritismo, a gente volta amanhã. Beijo pra você que fica, tchau.